Marquezine, quando era atriz mirim, que é um assunto que a gente já debateu, tinha regra, tem número máximo de gravações, tem que estar na escola, tem acompanhamento psicológico. Por que que uma criança que está no YouTube, muitas vezes sendo explorada, até pelos responsáveis, não vai ter regra nenhuma? Aí vai falar, não, mas você vai interferir na família. É que tem uma questão que é constitucional. A gente pode discordar sobre várias coisas, mas a Constituição é muito clara, que é dever de toda a sociedade proteger as crianças. E, de novo, gente, é proteger de coisa que todo mundo concorda que é muito errada, que é muito ruim. Então, plataforma, o mundo tem que seguir essa regra. Na vida real, vale assim. Você viu um crime, você não pode se omitir. Mesmo que aquela viralização, aquela trend te dê muito lucro. Você não pode receber. Isso para mim é tão absurdo. Páginas que tem, por exemplo, no Facebook, com a foto do Drauzio Varela, que o perfil aparece como verificado e está com patrocínio. Ou seja, o Facebook recebe dinheiro para impulsionar, mostrar mais vezes um conteúdo vendendo um remédio falso com a foto do Drauzio Varela. O Dr. Drauzio está há anos na justiça tentando remover essas páginas e ele não consegue. Por que, que o Facebook não remove? Porque ele não consegue saber que não é o Drauzio Varela? Claro que não, né, gente? Porque se receber esse patrocínio de golpista, dá lucro. Você ter gente usando as plataformas para dar golpe, dá lucro. Então, funciona assim nos mercados. Você vai atrás do lucro, até que você esbarre em um direito fundamental. Falar de proteger criança é direito absoluto, a gente não tem nem o que negociar aqui. E quando alguém diz que regular pode significar também censurar? Criminosos. A gente está censurando os criminosos. Vale dizer que em todos esses avanços, em nenhum momento a gente fala de matérias de opinião. Opinião não é sobre isso. Acho que nesse Brasil tão polarizado é importante deixar claro. A gente está falando de crimes muito conhecidos e muito bem tipificados no Código Penal. Aliciamento de menores, abusos cometidos contra a criança, incitação de ódio, incitação de automutilação. Você convencer uma criança e trazer ela para esse submundo para entrar na escola e atirar contra seus colegas e professores. Infelizmente, gente, por mais duro que seja, é disso que a gente está falando. Então, se o ECA digital traz censura, é uma censura para criminosos. É uma censura para pedófilos, é uma censura para gente ruim que deveria estar atrás das grades. E eu acho que esse tipo de censura cabe. Porque a gente não permitiria que um pedófilo, que um criminoso viesse aqui no Flow dizer o que pensa, viesse aqui poder aliciar pessoas, enganar pessoas. A gente não permitiria que estivesse na TV, numa novela. Então, só para deixar claro que o ECA Digital não trata de opinião política, não trata de opinião per se, trata sobre ter um ambiente nas plataformas que é mais seguro para crianças e adolescentes. E aí vou deixar minha opinião porque eu acho que rede social não é para criança. Então, eu inclusive defendo que abaixo dos 16 anos criança e adolescente não deveria nem estar nas plataformas. Mas esse debate a gente não fez ainda. Tabata, aproveitando esse gancho do Tramontina, quando teve aquelas iniciativas de projetos relacionados a fake news no Congresso Nacional, que acaba contaminando um pouco esse debate, que, como a senhora está dizendo, é sobre outra coisa, havia um questionamento sobre quem faria com que as plataformas cumprissem, ou quem responsabilizaria ou puniria as plataformas caso descumprissem aquilo que era a previsão legal. Agora, né, nessa lei, você tem várias ordens aí que estão sendo dadas à plataforma para a tomada de providência diante de determinados conteúdos. Há uma especificidade sobre essa responsabilização, sobre essa punição em relação ao eventual descumprimento por parte das plataformas? Porque, por exemplo, se impõe que as plataformas precisam notificar as autoridades, a polícia, inclusive, em relação a crimes cometidos. Elas ficam com essa obrigação. E se elas não fizerem, se elas não removerem conteúdos que erotizam crianças e bebês, há uma clareza nesse sentido dessa vez? A gente está vendo, Felipe, uma atuação muito grande da Polícia Federal nesses casos. E a Polícia Federal vai continuar tendo uma atuação grande, porque são crimes que não estão restritos a um território específico, né? São crimes que ameaçam a segurança de todo o nosso país. E aí, por exemplo, diante de uma denúncia feita, olha, tal plataforma não está cumprindo a verificação de idade, tal plataforma foi notificada e não derrubou esse vídeo criminoso. O processo judicial ele é o mesmo, não é criado um processo em separado.
um processo novo, essa plataforma ela vai ser processada diante da justiça e ela vai poder recorrer com seus advogados. E ela, antes disso, ela vai poder se defender. Então, só para deixar claro que não é foi criada uma autoridade do além que vai dizer o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Não, o processo legal ele permanece. A plataforma ela vai ter todas as condições de se justificar, de se defender e de, obviamente, poder fazer o que acontece com todo caso. Vou trazer um outro exemplo, direito do consumidor. Se eu acho que uma empresa não foi correta comigo, comprei uma passagem lá no site, a passagem era falsa, eu entro com uma ação judicial. E, obviamente, essa empresa ela pode se defender. Estou simplificando muito, porque a gente está falando de crimes muito mais graves, de um acompanhamento próximo da Polícia Federal, mas só para deixar claro que não foi criado nenhum tribunal à parte. E aí, acho que é importante dizer que eu sou uma das autoras do projeto de lei conhecido como PL das Fake News, e a gente encontrou uma solução para isso que você está trazendo. O projeto, inicialmente, no debate público, houve um debate sobre o conteúdo. Então, a gente deveria ver se aquele conteúdo é fake news ou não, se o que a pessoa escreveu está certo ou não. E a gente entendeu que esse era um debate perigoso. Esquece isso. Eu não estou preocupada com o que a tia, a avó, a vizinha publica na sua rede social. O que a gente consegue fazer, ficando à parte desse debate do que está certo, errado, o que está fake news ou não, é provocar as plataformas com o que elas fazem com seus algoritmos. Então, o que está no PL das fake news? Quem quiser, ficou conhecido assim, né? Pode pesquisar, pode olhar o conteúdo dele, chamar as plataformas e dizer, olha, você precisa deixar claro o que é um perfil humano e o que é um perfil de robô. Tabata, como é que dá para saber? Porque nenhum humano tecla 10 mil vezes por segundo. As plataformas sabem, elas decidem tirar alguns perfis, elas decidem não tirar outros, rotular alguns, outros não. Então, essa transparência. Qualquer outra coisa que está no PL das fake news? Financiamento. Eu, enquanto cidadã, enquanto usuária daquela plataforma, eu tenho o direito de saber quem pagou para aquele conteúdo aparecer na minha telinha. Tem que ter o CNPJ. Porque se foi um político que pagou, eu quero saber. Se foi uma empresa que pagou, eu quero saber. Transparência nos impulsionamentos, transparência no financiamento. E até uma coisa que é para reforçar a liberdade de expressão. Já aconteceu de plataformas derrubarem vídeos, posts. Já aconteceu comigo, que você olha e fala, mas não tinha nada de errado. Eu não ataquei ninguém, sabe? O que está acontecendo? E hoje você não tem como recorrer. Essa é uma coisa que está prevista no nosso projeto. Se a pessoa sentiu que a sua liberdade de expressão foi atacada, que ela não infringiu nenhuma das regras, ela vai ter que abrir um processo dentro da plataforma, a plataforma vai ter que explicar o que é que aconteceu e isso vai ser analisado. Então, teve muita fake news sobre o PL das fake news, vale dar uma olhada no que está no texto, a gente segue lutando para aprová-lo, porque ele não trata do conteúdo do que a pessoa escreve, mas sim das regras do algoritmo, das regras do que é financiado, do que é impulsionado, e ele mira muito nessa coisa que eu falei para vocês de medicamento falso sendo vendido com a foto do Drauzio Varela, recebendo Facebook, recebendo dinheiro desse criminoso para impulsionar esse conteúdo. Claramente isso é crime. Tabata, como é que o ECA digital e as confirmações que são necessárias, por exemplo, uma foto, ou um vídeo, ou uma confirmação com o meu documento, que, como a gente já conversou aqui, pode variar um pouco de plataforma para plataforma, esse método. Como é que isso se conecta com a LGPD? Porque tem muita gente que está preocupada, por exemplo, com os seus dados. Sei lá, tô mandando meus dados por aí pra uma plataforma de um jeito que, pô, eu não queria muito. É um argumento que existe pra ser contra, por exemplo, essa validação. Você tem toda a razão, Igor. Me preocupa bastante o uso dos nossos dados hoje pelas plataformas. Também não é que as plataformas não tenham esses dados, né? Elas têm nossas fotos, nossas conversas, nossos gostos, nossas opiniões políticas, e a gente está abrindo mão disso tudo, a gente está entregando isso tudo, ninguém lê ali o termo de uso, e também se lê vai fazer o quê? Se todos os seus conhecidos estão naquela plataforma. Então, o que o ECA Digital traz está em conformidade com a nossa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas o problema não é com a ECA Digital, é que a LGPD, ela, no meu entendimento, ainda não